exorcismo de Anneliese Mica e as revelações do demônio. A história que vamos contar a vocês, em sua ampla complexidade, nos transporta para a realidade mais escura e profunda da possessão diabólica. Este caso ainda alimenta medos e mal-entendidos, chegando a dividir amargamente até os membros da igreja quanto ao acontecimento, mas os que estiveram presentes nos exorcismos, tomando conhecimento do que o diabo revelou sob o constrangimento divino, deixaram para a posteridade um testemunho de que deixa espaço para poucas dúvidas. A história de Anneliese Mica, uma garota possuída por causa dos pecados dos homens da igreja e dos pecados do mundo, chocou radicalmente a opinião pública e inspirou vários livros e filmes nas décadas seguintes. Mas o que realmente aconteceu? E por que as revelações do diabo foram publicadas apenas muitos anos após a conclusão do exorcismo? A história. Anneliese Mica nasceu na Alemanha em 21 de setembro de 1952, mais precisamente na cidade bávara de Leibuf. Ela cresceu em uma família católica tradicionalista e seus pais, Joseph e Annie Mica, estavam muito ansiosos para obter uma educação religiosa adequada para ela. Anneliese em uma idade jovem. A sua adolescência foi serena. Anneliese era uma jovem alegre, que adorava passar os dias em companhia ou tocando acordeão, frequentava a igreja local e costumava ler as Sagradas Escrituras. Porém, em termos de saúde, ela não estava em boa forma e já na adolescência desenvolveu uma doença pulmonar, razão pela qual foi tratada em um sanatório para pacientes com tuberculose em Mittelbert. Após sua libertação, ela continuou a estudar em uma escola secundária em Aschaffenburg, mas logo várias convulsões posteriormente atribuídas a uma forma rara de epilepsia a forçaram novamente a interromper o curso dos estudos. As convulsões foram tão violentas que Anneliese se tornou incapaz de formar um discurso coerente e teve dificuldade para andar sem ajuda. Durante as numerosas hospitalizações, segundo testemunham os médicos, a menina passou o tempo orando constantemente e se dedicando ao fortalecimento da fé e da relação espiritual com Deus. Foi provavelmente nessa época que Anneliese desenvolveu o desejo de se tornar catequista. No outono de 1968, pouco antes de seu 16º aniversário, a mãe percebeu que algumas partes do corpo da filha haviam crescido de forma anormal, especialmente as mãos, tudo sem motivo explicável. Ao mesmo tempo, Anneliese começou a se comportar de maneira incomum. Os primeiros sintomas, que indicavam uma influência maligna por trás das doenças mais comuns, manifestarão-se durante uma peregrinação. Durante a viagem de ônibus, para espanto dos presentes, ele começou a falar com uma voz masculina muito profunda. Quando, posteriormente, os peregrinos chegaram ao santuário, a menina começou a gritar inúmeras maldições. Durante a noite, a menina ficou paralisada na cama, sem poder dizer uma só palavra. Parecia dominada por uma força sobre-humana que a oprimia, acorrentava, tentava sufocá-la. O padre Rems, o padre que a acompanhou em sua jornada e que então a exorcizará, relatou mais tarde que Anneliese muitas vezes era puxada por uma força invisível que a fazia girar, bater nas paredes e cair no chão com grande violência. No final de 1973, os pais, percebendo a total ineficácia dos tratamentos médicos e tendo a suspeita de que se tratava de uma possessão, recorreram ao bispo local para autorizar um exorcista a cuidar de Anneliese. O pedido foi inicialmente rejeitado e o próprio bispo os convidou a insistir em tratamentos médicos mais completos. No entanto, a situação, apesar de submeter a menina aos especialistas mais importantes, degenerou ainda mais. Após constatar que Anneliese tinha uma forte aversão a todos os objetos religiosos, exibia uma força incomum e falava cada vez mais em línguas arcaicas arcaico, latim e grego antigo. Em setembro de 1975, o bispo de Würzburg, Joseph Stango, decidiu permitir que dois padres, Padre Ernst Schauf e Padre Arnold Rems, exorcizassem Anneliese Mica, de acordo com o ritual romanum de 1614. Os dois padres, portanto convocados a Klingenberg, planejaram uma viagem cansativa e intensa para o exorcismo. Na primeira tentativa, realizada estritamente de acordo com o ritual latino,
Os demônios surpreendentes começaram a falar sem serem questionados. Padre Ernest aproveitou para tentar saber o nome desses espíritos malignos que oprimiam o corpo e a mente da pobre garota. Eles se apresentaram com os nomes de Lúcifer, Judas, Hitler, Nero, Ken e Fleischmann, um maldito religioso alemão pertencente ao século XNUMX. Gravação de áudio dos exorcismos. Os grandes sofrimentos que Annalise foi forçada a suportar aumentaram rapidamente, acompanhados pela intensificação das manifestações diabólicas. Como relatará o padre Rock, um dos exorcistas, que se juntou mais tarde, os olhos da menina ficaram completamente negros. Ela atacou seus irmãos com uma fúria terrível. Ela quebrou qualquer rosário se ele a entregasse. Ela se alimentou de baratas e aranhas. Ela rasgou suas roupas, ele escalou as paredes e fez sons monstruosos. Seu rosto e cabeça estavam machucados. A cor da pele variava de pálida a púrpura. Seus olhos estavam tão inchados que ele mal conseguia ver. Seus dentes estavam quebrados e lascados em suas múltiplas tentativas de morder ou comer as paredes de seu quarto. Seu corpo ficou tão danificado que era difícil reconhecê-la fisicamente. A menina, com o passar do tempo, parou de comer qualquer outra substância e não a sagrada Eucaristia. Apesar desta cruz muito pesada, Annelise Maica, nos poucos momentos em que tinha o controle de seu corpo, constantemente oferecia sacrifícios ao Senhor em expiação pelos pecados. Ela até dormia em uma cama de pedras ou no chão no meio do inverno, como penitência para padres rebeldes e drogados. Tudo isso, conforme confirmado pela mãe e pelo noivo, foi expressamente solicitado pela Virgem Maria, que apareceu à menina meses antes. O pedido da Maidana. Certo domingo, Annelise e Peter, seu namorado, decidiram dar um passeio em uma área longe de casa. Quando ela foi até o local, o estado da menina piorou repentinamente. Ela parou de andar, tamanha a dor. Naquele momento apareceu-lhe Maria, a Mãe de Deus. O namorado testemunhou incrédulo o milagre que se passava diante dele. Annalise havia ficado radiante, a dor desapareceu e a garota estava em êxtase. Ela afirmou que a Virgem caminhava com eles e perguntou: "Meu coração sofre muito, porque muitas almas vão para o inferno. É necessário fazer penitência pelos sacerdotes, pelos jovens e pelo seu país. Você quer fazer penitência por essas almas, para que todas essas pessoas não vão para o inferno, morte, os estigmas e o encobrimento." Por volta do final de 1975, o padre Wenz e o padre Out, pasmos com a gravidade da possessão, conseguiram obter os primeiros resultados expulsando alguns demônios. Relataram que a Virgem Maria havia prometido intervir para expulsá-los. Embora não todos. Este detalhe ficou ainda mais evidente quando Fleischmann e Lúcifer, antes de deixarem o corpo da jovem, foram obrigados a recitar as palavras iniciais da Ave Maria. No entanto, o resto, instado várias vezes a sair dos padres, disse: "Queremos ir, mas não podemos." A cruz que Annelise Maica o concordou em carregar tinha como objetivo acompanhá-la até o fim de sua vida. Após 10 meses e 65 exorcismos, no primeiro dia de julho de 1976, Annelise, como havia previsto em suas cartas, morreu mártir aos 24 anos, exausta de sua precária condição física. A autópsia do corpo revelou a presença dos estigmas, mais um sinal do seu sofrimento pessoal pela redenção das almas. O alvoroço que deu origem a esta história foi tal que o judiciário decidiu investigar os pais, o pároco e o outro pároco por homicídio culposo. O julgamento terminou com a pena de 6 meses de reclusão por negligência. Isso apesar dos numerosos testemunhos que atestavam a impossibilidade de alimentar Annelise, que por algum tempo não conseguia ingerir nenhum outro alimento que não a Eucaristia dominical. Alguns expoentes da igreja até pediram à Santa Sé que removesse completamente a figura do exorcista e o ritual do exorcismo, pois acreditavam que essa prática colocava o cristianismo em uma posição negativa. Esse pedido, felizmente, foi ignorado pelo então Papa Paulo VI. Foram precisamente as numerosas disputas dentro da igreja que obrigaram as autoridades religiosas a apreender todo o material, gravações de áudio e notas recolhidas pelas testemunhas do caso. O tabu no caso de Annelise Maica durou 3 décadas.
Ou até aquele dia, em 1997, quando as revelações dos demônios que possuíam a menina foram coletadas e publicadas, tornando-as disponíveis ao público em geral. Pai, nunca pensei que seria tão assustador. Eu queria sofrer por outras pessoas para que elas não acabassem no inferno. Mas nunca pensei que seria tão assustador, tão horrível. Às vezes, pensamos, sofrer é uma coisa fácil, mas fica muito difícil que você não pode dar nem um passo. É impossível imaginar como eles podem forçar um ser humano. Você não tem mais controle sobre si mesmo. Análise Micah, dirigindo-se ao Padre Rams.